Olá, amigos. Espero que estejam bem. Vamos começar a tratar aqui do regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. É sempre importante você entender o que significa o regimento interno. O regimento interno, ele tem expressa disposição constitucional. O artigo 96, inciso 1, letra A da Constituição da República, ele fala que aos tribunais compete a elaboração do seu regimento interno. No mesmo sentido, o Código Eleitoral, em seu artigo 30, inciso 1, diz que compete aos tribunais regionais eleitorais elaborar o seu regimento interno. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos esse regimento interno, que é a Resolução 895 de 2014. Já quero deixar um grande alerta para você. Não pegue questões de regimento interno do último concurso para o TRE. Porque o último concurso do TRE, que foi em 2012, era um outro regimento interno que foi completamente modificado em 2014. Então, ele não vai te adiantar e vai criar, portanto, confusão para você. Muita atenção com questões de regimento interno. No mesmo sentido, é preciso você se lembrar que o regimento interno muda de estado para estado. Não adianta você pegar questões referentes a esse ano, recentes, referente a um TRE de Mato Grosso, TRE de Pernambuco, TRE de São Paulo, para resolver as questões de regimento interno, porque é diferente, as matérias são diferentes. Eu tenho pontos em comuns, mas eu tenho pontos diferentes. Beleza, meus amigos? Então, o que é o regimento interno? O regimento interno de um tribunal, ele procura regular a competência, o funcionamento e, claro, a composição do Tribunal Regional Eleitoral. O regimento, ele é, na verdade, por expressa disposição legal, um ato administrativo que disciplina o funcionamento dos órgãos colegiados, como é o caso do Tribunal Regional Eleitoral. Não é um só agente que decide. O Tribunal Regional Eleitoral é um órgão colegiado e a decisão cabe, portanto, a esse colegiado, os membros que compõem esse colegiado. E aí, nós vamos nos concentrar agora no artigo 2º do regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Pois bem, embora aqui a gente não tenha que falar da Constituição, mas é sempre bom a gente socorrer da Constituição, em especial em seu artigo 120. O artigo 120 estabelece que em cada estado da federação haverá um Tribunal Regional Eleitoral, com sede na capital do respectivo estado. Aqui, no âmbito do Rio de Janeiro, né, do Tribunal Regional do Rio de Janeiro, o artigo 2º ele é muito claro. Ele diz que haverá o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, com sede na capital do estado, ou seja, aqui na cidade do Rio de Janeiro, e ele é composto por 7 membros. Então, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, ele tem uma composição de 7 membros. São 7 indivíduos que compõem o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Você não pode esquecer isso. 7 membros compõem o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. O problema é que não existe concurso e nem a investidura desses membros ela é definitiva. Eles exercem mandato. Embora eles sejam juízes, eles vão exercer um mandato por tempo certo. Nós vamos ver que eles podem ficar ocupando essa atividade do tribunal por 2 biênios. O primeiro de forma obrigatória e o segundo de forma facultativa. Questão que fatalmente vai cair na sua prova. Como são escolhidos esses membros e da onde são esses membros? O artigo 2º ele estabelece para a gente, ele diz o seguinte, olha, 2 desses membros serão oriundos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, eles serão desembargadores. Ou seja, os desembargadores são aqueles que decidem os recursos
contra as decisões dos juízes, apenas para você entender. Então, os desembargadores do Tribunal de Justiça, você não precisa anotar isso daqui, nem se preocupar com isso. No Rio de Janeiro são 180 desembargadores. Eles vão se reunir e vão escolher 2 membros dentre os 180 que vão exercer essas atividades junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. É importante a gente destacar que esses 2 membros que vão ser indicados pelo tribunal para atuar lá no TRE, um será necessariamente escolhido como presidente e o outro será necessariamente o vice-presidente. Então, olha só que interessante. Eu vou escolher 2 desembargadores do Tribunal de Justiça para atuar lá no TRE. E eles vão atuar sem prejuízo das suas funções no Tribunal de Justiça. Eles continuam exercendo atividade no Tribunal de Justiça e continuam atuando no TRE. E eles vão atuar, um sendo necessariamente o presidente e o outro será o vice-presidente. Depois a gente vai falar desse processo, como é que é escolhido o presidente e o vice. A gente vai ter a oportunidade de falar. Por hora, eu quero que vocês sempre se lembrem da composição. Pois bem, aí 2 membros, 2 a gente já falou, 2 serão oriundos também do TJRJ que vai escolher, só que serão 2 juízes de direito, ou seja, são aqueles magistrados que estão no 1º grau de jurisdição, aquele magistrado que está exercendo a sua atividade no 1º grau de jurisdição. Esses magistrados, então, que tem em todo o estado do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça, portanto, vai escolher 2 magistrados que vão atuar necessariamente no Tribunal Regional Eleitoral, sem prejuízo de exercer suas atividades como magistrados na Justiça Estadual, ou seja, como membros do 1º grau de jurisdição do Poder Judiciário aqui do Estado do Rio de Janeiro. Então o sujeito é magistrado de uma vara de família e ele é designado para exercer a função, ser um desses 7 membros, né, para ocupar lá e exercer a função no TRE. Tá bom? Não se esqueçam disso. Também eu vou ter um juiz federal. Ou seja, quem é o juiz federal? O juiz federal vai ser escolhido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Então, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ele vai escolher entre os juízes do Tribunal Regional Federal aquele que vai exercer essa função lá no Tribunal Regional Eleitoral. Veja então que nós já temos 5. E é importante você se lembrar sempre disso daqui, ó. Esses 5, eles são necessariamente juízes, são membros do Poder Judiciário, né? São membros do Poder Judiciário que vão exercer suas atividades de forma acumulativa, tanto a atividade no Tribunal de Justiça, seja como desembargador ou como juiz de direito, ou seja como juiz federal no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Eles são membros do Poder Judiciário. Pois bem. E aí nós temos os 2 últimos integrantes, que são 2 advogados, que são, olha só atenção, nomeados pelo presidente da República. Então, o presidente da República, ele nomeia 2 advogados. Só que ele não nomeia livremente 2 advogados que ele quer da cabeça dele. Na verdade, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vai encaminhar para o presidente da República uma lista com 6 nomes.
Então o Tribunal de Justiça se reúne e aí ele forma uma lista com 6 nomes. Ou a gente pode dizer que ele faz 2 listas tríplices. 2 listas tríplices e encaminha para o presidente da República, a gente vai ver como é que é esse encaminhamento, para que o presidente da República escolha, portanto, os 2 nomes que vão integrar esse Tribunal Regional Eleitoral. Então, tomem cuidado, trata-se aqui de um ato administrativo composto, porque primeiro o Tribunal de Justiça vai formular uma lista com os 6 nomes, encaminhar ao presidente da República para que o presidente da República escolha 2 nomes. É o presidente da República que nomeia. Cuidado, aqui não tem sabatina no Senado, aqui não tem participação da OAB, nada disso. Porque, eu repito, todos eles vão exercer um mandato por tempo certo. Eles não exercem essa atividade de caráter definitivo. Então é sempre importante você se lembrar como é que é a composição do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Isso tudo que eu falei está escrito no artigo 2º, nos incisos 1 e 2. Beleza? Aí temos uma regra muito importante, a do parágrafo 1º do artigo 2º. O que ela estabelece? Além de eu escolher esses membros aqui, que nós vamos designar eles como chamados membros efetivos, é preciso também, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, a escolha dos membros suplentes ou substitutos. Os membros suplentes ou membros substitutos são aqueles, portanto, que desenvolvem suas atividades também no TRE. Então, se de alguma forma ocorrer um impedimento, férias, afastamento, licença de qualquer desses membros, quem tem que ser chamado? O substituto, o suplente. Esses membros substitutos, esses membros suplentes que são chamados para atuar no âmbito do TRE, eles só são chamados em situações específicas. Volto a dizer, férias, licença, impedimento, suspeição. E é claro que eles também têm que ser escolhidos. Então, como é que é feito esse processo de escolha? Eu escolho 7 membros efetivos e escolho 7 membros suplentes. Quando você pega o parágrafo 1º do artigo 2º, ele diz isso de forma muito clara. Ele diz: os substitutos dos membros titulares do tribunal serão escolhidos pelo mesmo processo e em número igual para cada categoria. Significa dizer que se eu tenho 2 desembargadores do Tribunal de Justiça como membros efetivos, eu também tenho que escolher 2 desembargadores do Tribunal de Justiça como suplentes. Se eu tenho 2 juízes de direito do Tribunal de Justiça, também vou ter que ter escolha de 2 suplentes. Um juiz federal também tem que escolher o seu respectivo suplente. 2 advogados também têm que ter os seus respectivos suplentes. É importante dizer aqui um ponto. A substituição, ela deve se dar sempre da mesma classe. Então, se a ausência de um advogado, quem tem que ser o substituto desse advogado é o suplente oriundo da classe de advogado. Se a ausência de juiz federal, quem tem que suprir essa ausência é, portanto, aquele que é da classe de juiz federal. Tem que ser da respectiva classe. Eu não posso ter uma ausência temporária de um advogado e colocar lá um desembargador para substituir. Não há essa possibilidade. Tem que ser, portanto, sempre da mesma classe. Beleza? É sempre importante vocês se lembrarem disso. E aí, no artigo 2º, ele traz lá 3 parágrafos, ou melhor, 4 parágrafos que são muito importantes. O parágrafo 2º, o parágrafo 3º, o 4º e o 5º.
Vamos lá tratar cada um deles. O primeiro deles, parágrafo 2º. O parágrafo 2º, ele é uma regra que cai muito em concurso. Deixa eu só apagar aqui, ele cai demais. Ele diz o seguinte: entre esses 7 membros que nós temos aqui no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral, esses 7 membros, tá aqui, vamos botar aqui, eles não podem ser parentes entre si. Então, os 7 membros, eles não podem ter uma relação de parentesco nos termos do parágrafo 2º do artigo 2º. Significa dizer o seguinte: os 7 membros estão reunidos, beleza, sem nenhum problema. Eu não posso ter uma relação de parentesco. Mas olha só o que ele diz: até que grau dá essa relação de parentesco? Até o 4º grau. Tanto na consanguinidade quanto na afinidade. Acompanhem comigo. Não podem integrar o tribunal cônjuges, companheiros ou pessoas que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o 4º grau, excluindo-se, nesse caso, quem tivesse sido escolhido por último. Eu sempre gosto de tratar de um tema que você tem que saber, a questão relativa ao parentesco. Eu insisto, mesmo porque meus amigos psicólogos às vezes não conhecem esse tema. Mas a lei, ela fala de parentesco e nós temos 2 tipos de parentesco. Olha só, nós temos o parentesco por consanguinidade e o parentesco por afinidade. Parentesco por afinidade. Afinidade. O parentesco por consanguinidade, ele também decorre no caso de adoção, tá? Quando se tem adoção, ele gera a mesma situação. Porque na adoção, até você sabe bem, rompe os vínculos de natureza civil, os biológicos não, obviamente, mas os vínculos de natureza civil, eles são rompidos, né? A pessoa passa a ser filho daquele que procedeu, portanto, à adoção. Então, aqui eu tenho parentesco por consanguinidade, que é a mesma situação da adoção. Já o parentesco por afinidade, ele decorre dessas 3 situações. Casamento, tá? Em razão de união estável, ou seja, quando eu tenho uma união heteroafetiva, né? Que não decorrente do casamento, e também no caso da parceria, parceria homoafetiva, né? A união homoafetiva. Então, o que é esse parentesco por afinidade? É aquele parentesco que liga você aos parentes do seu cônjuge, casamento, companheiro, união estável, ou parceiro, no caso de união homoafetiva. Não tem jeito. Você é parente dos parentes da sua esposa. A gente vai ver já já que cunhado é parente, sogra é parente, enteado é parente. Beleza? Porque isso é um ponto que não tem como a gente fugir. Então vejam que o parentesco por afinidade, ele decorre da lei. A lei é que estabelece, porque quando você casa, quando você vive em união estável, quando você está em parceria homoafetiva, você se torna parente do seu cônjuge, do seu parceiro, do seu companheiro, né, dos parentes do seu cônjuge, do seu parceiro, do seu companheiro. Cuidado! Não existe parentesco entre cônjuges. Cônjuge é cônjuge. Parceiro é parceiro, companheiro é companheiro, não tem relação de parentesco. Por isso que quando você lê o parágrafo 2º, ele diz: não podem integrar o tribunal cônjuges e companheiros. Embora ele não fale de parceiro, a gente tem que entender que o parceiro também está aqui nessa situação. Pois bem, o parentesco por consanguinidade, ele pode ser na linha reta ou na linha colateral. Na linha reta, é muito fácil você fazer esse parentesco. Ora, na linha reta basta você contar os graus,
é a geração. Então, olha só, aqui está você. Você é parente do seu pai em primeiro grau. Você é parente do seu filho também em primeiro grau. Basta contar gerações, não tem muita dificuldade. Já na linha colateral, é preciso você identificar o tronco comum. Identificado o tronco comum, você faz a contagem. Então vamos lá, aqui está você, aqui está o seu pai, aqui está o seu avô, aqui está o seu tio. Logo você é parente em que grau do seu pai? Ora, primeiro, do seu avô, segundo, e é na linha reta. Mas o seu tio já vai para o outro lado. Você é parente em que grau do seu tio? Terceiro. Olha só o seu primo. É parente em quarto grau. Vejam só que interessante. Aquele primo que você chama que é primo de primeiro grau é o seu primo de quarto grau. Ele é parente em quarto grau. Então é importante a gente sempre destacar esse ponto aqui. Beleza? Então, primos podem compor o mesmo tribunal? Não. Irmãos podem compor o mesmo tribunal? Não. Pai e filho? Não, porque vai até o quarto grau. Bem, na afinidade também eu tenho na linha reta e na linha colateral. Na linha reta, ele vai ligar você aos parentes do seu cônjuge. Então, está aqui você, ó. Aqui está o seu cônjuge. Vale para parceiro e também para companheiro. Tá aqui, ó, na linha reta, o sogro e a sogra. Você é afim do sogro, você é afim da sogra. Em que grau? Primeiro. Decorre da lei. Você também é parente do seu enteado. Em que grau? Primeiro também. E na linha colateral, eu vou estender. Na linha colateral, só vou ter o cunhado. Então tá aqui, ó, seu cônjuge, e você tem o sogro e a sogra, e você tem um cunhado. Ou seja, você é parente em que grau do seu cunhado? Ora, se você é parente do seu sogro e da sua sogra em primeiro, do seu cunhado você é parente em segundo grau. Vejam que no inglês ele facilita isso. Ele chama o sogro e a sogra de father-in-law, mother-in-law, e também com relação ao cunhado ou cunhada, sister-in-law ou brother-in-law, porque são irmãos na lei, decorre, portanto, da lei. Então vejam, para ele complicar a sua vida no problema de prova, ele não vai perguntar que grau, ele vai te perguntar o parentesco. Podem, então, cunhados fazerem parte do mesmo tribunal do TRE do Rio de Janeiro, sendo os 7 membros ali, terem cunhados? Não. Podem irmãos? Não. Podem genro e sogro? Não, porque tudo isso está dentro do parentesco de quarto grau. Então, muita atenção com relação a essa regra de parentesco. Nesse bloco eu fico por aqui. No próximo bloco, nós vamos falar acerca do impedimento dos candidatos com membro do tribunal. Até lá!